Agora, por que a escolha, por exemplo, do esporte como exemplo para o mundo corporativo? Né? A gente citou o caso do Tite, mas enfim, de uma forma geral, por que o esporte tem esse simbolismo tão grande que pode ajudar, inclusive, o mundo corporativo a resolver, inclusive, alguns problemas internos? Acho que o esporte, assim como o mundo corporativo, ele tem alguns elementos. O sonho, então você está perseguindo alguma coisa, né? E geralmente esse sonho está atrelado com o teu autodesenvolvimento. Você tem um outro elemento que é a competição. Então, se você pegar, por exemplo, um atleta de alto nível, ele está competindo com outros atletas de alto nível. Quando você olha para a indústria ou serviços, você como um empresário ou você como um gestor, um executivo, você está competindo contra concorrentes, né? Na verdade, isso pode definir se você vai ser bem-sucedido ou não. Às vezes, as pessoas não pensam de uma forma coletiva ou da importância do teu trabalho no dia a dia, mas muitas vezes aquele analista que tem um relacionamento com o cliente final, ele pode produzir uma imagem da empresa que no médio e no longo prazo vai levar a empresa a ter um patamar de sucesso ou de prejuízo, né? E isso pode afetar a vida de todo mundo dentro daquela equipe. Então, no esporte você consegue fazer várias analogias com o meio corporativo e tirar grandes aprendizados disso. Agora, é interessante quando a gente usa o esporte como exemplo para o mundo corporativo, porque nós temos vários perfis, né? Você tem um estilo mais explosivo, como o do Felipão, por exemplo. Você tem um estilo mais estratégico, como o do Muricy, né? Você tem o próprio exemplo do Tite, que numa competição passada foi até criticado, porque não comemorou tanto quanto as pessoas gostariam que ele comemorasse. Como é que a gente aproveita esses exemplos aí de perfis diferenciados para analisar uma equipe, por exemplo? Sim, eu diria que esses perfis estão alinhados com o lado mais psicológico ou com a característica do indivíduo que está conduzindo aquela equipe. Você encontra alguns tipos de características. Você tem aquele gestor ou aquele técnico ou treinador que é mais voltado para resultado. Então, o que importa é a gente ganhar um jogo, não importa como, não importa quem. O que eu vou olhar é o resultado final e vou premiar aqueles que conseguem fazer um gol, por exemplo. Esse é um estilo de gestão. Você tem um outro estilo que é mais voltado para colaboração. Então, não importa quem faz o gol, o que importa é que todo mundo esteja alinhado e jogue com um objetivo em comum. O que importa não é ter um artilheiro. É mais importante que essa equipe seja vencedora. Esse é um outro estilo. Você tem pessoas que são mais inspiracionais. Então, o nosso sonho é esse, né? Ou se você conseguir conquistar esse campeonato, você vai ser o melhor jogador, e sendo o melhor jogador, olha o quanto de exemplo você vai trazer para as outras gerações, ou quanto é importante, quantas vidas você vai estar modificando com esse título. Então, essa linha é mais inspiracional. E tem um outro elemento que se destaca em alguns treinadores, que é muito mais voltado para análise. Existem sujeitos que são 100% voltados para análise. Olha, eles pegam a equipe e avaliam, olha, o que eu preciso para extrair 100% da minha equipe, 100% de performance? Será que eu tenho que atacar mais para o lado esquerdo? Será que eu ataco mais para o lado direito? Então, o que modela o estilo de trabalho desses gestores mais analíticos, naturalmente, é a capacidade estatística que eles têm, né? De olhar números, indicadores, performances, como é que eu vou explorar mais esse indicador, como é que eu vou explorar menos, como é que eu preciso desenvolver. Então, tem uma linha, acho que no esporte, isso está sendo desenvolvido nos Estados Unidos com mais importância até do que no Brasil, que tem pessoas ou empresas que focam em analisar estatísticas de jogos, né? Inclusive, um dos filmes que foi indicado para o Oscar recentemente falava sobre isso, só que no futebol americano. Eles se posicionam em entender o time ou a performance da equipe por números. E aí traduzir esses números em ações. O que eu preciso mudar no meu time? Eu preciso trabalhar passe, eu preciso trabalhar posicionamento, eu preciso trabalhar alguma outra variável. Então, essa é uma vertente que cai muito bem com gestores que são analíticos, né? Agora, Fábio, por exemplo, no caso desses perfis, a gente percebe que em um momento um perfil se sobressai ao outro, num outro momento acontece uma inversão. E no ambiente corporativo, qual desses perfis que acaba atraindo mais resultado para a empresa? Eu diria que existe espaço para todos os perfis, né? O que você tem que avaliar numa empresa? Antes de tudo, se
aquele treinador, ele está alinhado com os valores e com a cultura da empresa, né? Então, uma coisa é, vamos entender as regras da empresa, onde eu posso operar, como eu posso operar. A outra coisa é o meu estilo. Então, dentro de uma empresa, se você estiver alinhado com a cultura e com os valores, você vai encontrar diversos treinadores com estilos diferentes. E todos eles têm capacidade de produzir uma boa performance. Isso vai depender muito da equipe que está junto com ele. Se a equipe entende o estilo dele de trabalhar, né? E ao mesmo tempo se ele entende o estilo da equipe, né? Quem que ele tem, quais são os perfis diferentes que ele tem para gerir. Então, não é uma questão de perfil, mas muito mais de entender o relacionamento entre perfis. Quais são os pontos fortes de eu estar interagindo com uma pessoa que tem esse estilo, o que eu tenho que falar quando eu estou interagindo com uma pessoa nesse estilo. É muito mais um relacionamento entre perfis do que propriamente rotular, olha, esse perfil funciona, esse perfil não funciona.